Antes de tudo, né, da gente passar para a agenda da semana, a gente faz ali retroativamente, né, uma lembrança da semana passada, porque tivemos decisão de juros tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, a chamada super quarta. E aí, como a gente tinha pontuado na semana passada, o foco principal não eram as decisões em si. Isso estava realmente se confirmaram, né? Os Estados Unidos manteve o intervalo de juros e o Brasil aumentou juros, né, em 100 pontos base para 14,25%. Mas os comunicados dos bancos centrais, das autoridades monetárias, esses sim deram algumas pistas que, inclusive, essa semana podem ser reforçadas e a gente vai chegar lá. É o seguinte: nos Estados Unidos, foi mantido o intervalo de juros, como eu comentei, e o argumento do Federal Reserve foi o de que a economia norte-americana continua se expandindo em ritmo sólido e a taxa de desemprego está estabilizada, mas em um nível baixo. Isso é bom para a atividade, nem sempre isso é bom para o combate à inflação. Então é um ponto que é necessário ser ponderado. E aí, também foi comentado ali pelo Jeremy Powell, né, ali no discurso e depois na entrevista coletiva que ele sempre dá pós-decisão, de que a política tarifária do Trump ainda tem efeitos incertos na economia dos Estados Unidos. A expectativa é que ela gere algum nível de inflação. Não se sabe exatamente qual nível de inflação, quanto mais os preços aumentariam a partir da política tarifária do Trump, se é que teria algum impacto mais robusto, mas o cenário base, por enquanto, do Federal Reserve é desse de realmente um impacto de razoável para robusto, né? E aí, pensando no futuro, provavelmente a autoridade monetária dos Estados Unidos deve cortar os juros por lá de 2 a 3 vezes no ano. E deve começar esse ciclo de cortes, né, retomar esse ciclo de cortes a partir de junho. Mas que isso tudo depende, claro, dos próximos dados que vão ser divulgados, medindo ali a inflação, o emprego e a atividade econômica como um todo. No Brasil, a gente tem certa semelhança, ainda que, no caso do Brasil, a gente está aumentando os juros e os Estados Unidos discutindo se reduz juros, né? O Brasil foi para 14,25% ao ano e o comunicado, como também de certa forma era esperado, sinalizou que na próxima reunião do Copom tem alta, só que é uma alta menor do que a alta de 100 pontos base. Só que essa alta menor, ele não disse de quanto, né? Ali todos os diretores não disseram de quanto. Se vai ser uma alta menor de 0,25, 0,50 ou 0,75, né? Provavelmente vai ser de 50 pontos base para 14,75, mas também tá num patamar ainda exatamente incerto, né? O Boletim Focus, aquele que o pessoal pega no pé, que costuma errar bastante previsões, é que, claro, ele é muito menos de previsão e mais para entender a trajetória dos principais indicadores, coloca, já faz algumas semanas, que a Selic deve fechar 2025 em 15%. Hoje estamos em 14,25%. A ver, uma coisa, um evento, né, um indicador... É mais um evento do que o indicador em si mesmo, que vai ser amanhã, que esse joga luz exatamente nesse aspecto da política monetária do Brasil, é a divulgação da ata do Copom. Na ata, o que foi dito no comunicado da decisão de juros é aprofundado com ainda mais detalhes sobre a conjuntura econômica do Brasil, sobre a inflação, sobre a atividade, sobre o cenário externo, quais são, o que o Banco Central está entendendo como risco, né, nesse caminho de combate à inflação e tudo mais. Então amanhã cedinho, é um documento bem robusto, bem no economês, só que a gente aqui no meio a gente traduz para você, para todo mundo ficar na mesma página. Dialogando com a ata, o Banco Central do Brasil também tem uma divulgação relevante, que é o antigo RTI, que é o Relatório Trimestral de Inflação. Ele vai divulgar que agora é o Relatório de Política Monetária, né? Mudou o nome, mas a ideia é parecida, que tem menos a ver com a última decisão de juros apenas e mais a ver com a conjuntura da inflação no Brasil como um todo. E aí, além da ata, além do RTI e tudo mais, tem diversos dados do Brasil essa semana que podem corroborar a tese da desaceleração econômica ou não e aí calibrar o quanto o Banco Central deve ou não aumentar os juros. Porque ele também não pode aumentar os juros demais e penalizar muito a atividade econômica. E aí ficar aquela coisa, aquele risco de uma recessão técnica. Então, de certa forma, alguns otimistas e alguns pessimistas estão até encontrando uma convergência de opiniões na ideia de que o Brasil deve encerrar logo o ciclo de alta de juros do Brasil, ali pelo Banco Central. Porque é o seguinte, para os mais otimistas, não.
a inflação vai começar a desacelerar, então vai ser possível parar de aumentar juros. E os mais pessimistas, eles vão para o lado da atividade. Não é nem questão da inflação apenas, é que vai penalizar tanto a atividade que o Banco Central também não vai poder aumentar demais os juros, senão ali acaba descalibrando e penalizar demais a atividade tem impacto na inflação também e não só positivamente, né? Às vezes negativamente também a partir da oferta, dos investimentos e por aí vai. Dados de emprego relevantes no Brasil, essa semana temos tanto o CAGED quanto o PNAD contínua. No caso da PNAD contínua, do IBGE, a gente lembra, mede muito mais a desocupação, não importando tanto se a pessoa está empregada no emprego formal ou não. CAGED, que é do Ministério do Trabalho, mede apenas e tão somente emprego formal, aquele com carteira assinada e por aí vai. Temos também mais dados de dívida pública, mais dados de arrecadação no Brasil e definição, isso está diretamente ligado com a inflação, definição da bandeira tarifária da energia elétrica. Deve seguir bandeira verde, um pouquinho mais de alívio nos preços da energia. A ver, vamos acompanhar todos esses dados que eles ajudam aí contando essa história que a gente vem aqui semanalmente atualizando para a nossa audiência.